Eu aqui tenho, nesta foto, tenho 7 ou 8 anos, 1987, e estou ferido na cara, como podem ver, porque as obras de saneamento básico do meu bairro, Portela da Azóia, Santiria da Azóia, ao pé de Piriscosto, Jerónimo de Sousa, toda a gente lá passou porque eu nasci a 20 metros da A1. Hoje em dia não se vê a minha casa onde eu nasci porque tens as barreiras sonoras, mas na época vias claramente a minha casa. Não, aliás, nós íamos para o pé da autoestrada contar os carros. E estou ferido porque as obras de saneamento básico precisamente criaram tanto pó, uma poeira permanente que me infectou o olho, e eu tive com o olho tapado durante meses e meses, e as feridas são dos autocolantes. A Portela da Azóia era um dos milhares de bairros clandestinos que rodeavam e rodeiam Lisboa. Éramos muito, muito pobres. E hoje em dia, eu, como sabes, que sou bastante crítico da governação que temos, e acho que boa parte daquilo que tem sido feito é um desastre e estamos-nos a atrasar imenso no contexto europeu. Mas a vantagem de ter nascido tão pobre e depois ter estudado História é sabermos que nós estamos muito melhor do que no passado bastante recente. Henrique Raposo nasceu em 1979 no bairro do Mielheiro, na Portela da Azóia, em Loures. É cronista do Expresso e da Renascença. Estudou História e Ciência Política, casado, 2 filhas. Disse em tempos que se preparou na vida para ser odiado. Gosta de cultivar um lado contracorrente. Mas já lá vamos. Eu sou o Bernardo Ferrão, nasci no Porto em 1976 e este é o Geração 70, um podcast com os protagonistas de hoje que nasceram naquela década, que é também a minha, e como as suas vidas, as nossas vidas, foram sendo moldadas por um país que tanto prometeu. Sejam bem-vindos. O novo Kia EV6 patrocina o podcast Geração 70. Kia. Movement that inspires. Henrique, nessa outra fotografia que trazes, que é, presumo, da mesma idade. Sim, sim. Estás num quadro que era muito típico da altura. Uhum. Esse quadro estava onde? Estava em tua casa, suponho. É no meu quarto. E essa alcatifa também alcatifa tão típica. muito do tempo, sim. Eu trouxe esta foto porque representa bem a época. Isto é 86, por aí. A alcatifa, tens o fato de treino. Alcatifa castanha, daquela bem felpuda. Bem felpuda. Os gatos dos vizinhos adoravam vir para ali. E o quadro muito típico da época. O quadro é um quadro típico com o calendário, com giz. Com giz, sim. E representava bem a esperança dos meus pais na educação. Eu trouxe isto porque naquele contexto, isto é a cintura industrial de Lisboa, que estava a desaparecer já nesta época por uma série de fatores. Mas a minha mãe, os meus tios, os meus vizinhos trabalhavam todos nas fábricas. Fábricas de? Carros, empilhadores, detergentes, you name it. Tudo o que tu quisesses era feito na velha cintura industrial de Lisboa, entre Vila Franca e Sacavém. Portanto, era uma família de operários fabris. Sim, portanto, a minha família originária do Alentejo migraram para a grande Lisboa. A primeira memória do meu pai é de terror, porque são as cheias de 67. Já não viviam em barracas. Aliás, o meu pai não vivia em barracas. Quando o meu avô trouxe os meus 2 tios que vieram na migração original, eles viveram em barracas, ali na zona de Piriscocho, na zona do Jerónimo de Sousa. Eu digo Jerónimo de Sousa porque é fácil localizar. Depois conseguiram uma casa e aí trouxeram toda a gente, inclusive a minha avó e os irmãos mais novos, entre os quais estava o meu pai, que já fez a 4ª classe aqui em São João da Talha.
E esse quadro era uma aposta na educação, a aposta que se podia fazer na educação? Porque os meus pais, naquele contexto, numa família muito braçal, muito operária, é uma coisa difícil de explicar às pessoas, é que não se prezava os livros, não se prezava a cultura, a educação, sobretudo nos rapazes. A minha avó, quando me via com os livros, dizia sempre assim: o que é que vai ser deste moço? Porque na cabeça dela e na cabeça de muita gente da minha família e do meu meio, um rapaz como eu tinha que ir aprender um ofício. Tinha que ser mecânico, ou como o meu pai, carpinteiro. E os meus pais, por razões que agora não tenho tempo a explicar, furaram isso e pensaram, sobretudo a minha mãe, que o meu filho também pode ser doutor como os outros. Repara, a geração dos meus pais é a primeira a ter uma escolaridade obrigatória plena. E a televisão, as revistas, o cinema... Já respiravam outro ar. Respiravam um ar europeu, que os meus tios mais velhos não respiraram. E estavam numa espécie de uma redoma de pobreza e de uma linguagem austera que levava... Olha, tens um filme, é noutro país, mas é a mesma lógica, o Fences, do Denzel Washington. Quando o filho está-lhe a pedir dinheiro para estudar não sei para onde, ele diz, não, tu tens que aprender um ofício que eles, os ricos, não possam dispensar, mas que não querem fazer. E o Henrique, que vinha de baixo, como é que se sentiu nesse mundo que supostamente era só para os ricos? Eu ainda hoje não me sinto em casa em Lisboa, porque é difícil ultrapassar certas coisas. Como ainda hoje, quando tenho dinheiro, por exemplo, vivo bem, sinto uma certa culpa. E uma culpa inexplicável, porque eu às vezes estou no meu bairro, burguês, muito tranquilo, e fico a pensar porque é que eu consegui ultrapassar tudo aquilo e tantos amigos, muitos deles muito mais inteligentes do que eu, muito mais corajosos, muito mais inteligentes, não conseguiram. Porque é muitas vezes difícil explicar às pessoas da cidade, ou seja, que nasceram com um nível de conforto, é difícil explicar-lhes coisas. Por exemplo, porque é que muitos amigos meus, muito mais inteligentes do que eu, tinham vergonha da sua inteligência, tinham vergonha de ler, tinham vergonha de escrever bem, porque eram imediatamente associados a alcunhas femininas que eram um desastre para a reputação de um rapaz na rua. Um rapaz tinha que se impor através da força, tinha que jogar bem à bola, tinha que ser bom a andar à pancada, tinha que aos 15 anos tinha que ir para a fábrica. E é difícil explicar isso hoje em dia a pessoas da cidade, porque eu acho que o maior fracasso destes 50 anos continua na educação. Nós não conseguimos ultrapassar, nós não estamos a conseguir furar as chamadas bolsas de pobreza. Eu não gosto da expressão, mas não encontro outra melhor, para tirar as pessoas através da educação, tirá-las da pobreza. No bairro do Milheiro, onde cresceste, essa aposta na educação, presumo, era de muito poucos, ou era para muito poucos. Acho que sim. Como é que era a vida lá? Quantos, se é que te lembras, que se dedicavam, ou quantos pais é que dedicavam os seus filhos à educação? Como é que era o ambiente nesse bairro? O meu bairro era como se fosse uma aldeia. Existem à volta de Lisboa vários tipos de subúrbio. Há o subúrbio clássico, ou seja, com as torres de 15 andares, onde eu depois vivi, na zona de Odivelas. Mas o meu bairro era extremamente pacífico. Era como se fosse uma aldeia. Aliás, as casas, eu trouxe aqui uma foto. Esta é a casa da minha madrinha, que a casa foi reconstruída como se fosse a casa da aldeia. Tinha um poço, tinha um forno onde se fazia pão. As casas ficavam abertas, ou seja, era uma aldeia. A esse nível é espetacular. Elas têm memórias idílicas desse passado.
e estou sempre a tentar reconstruir o bairro enquanto comunidade perfeita, muito em torno disso. Agora, a questão é que depois, quando era preciso dar o passo para é preciso ir estudar, é preciso ter livros, é preciso apostar na educação, esse passo nunca era raramente dado. Apesar de tudo, era um Portugal que deixava essa juventude muito mais esquecida. A comparação com os dias de hoje... Não tem comparação, é outro mundo. Está à distância. É outro mundo, nós vivíamos sozinhos durante o dia. A infância... Quando comparo a minha infância com a infância dos nossos filhos, parece que estás a comparar dois... Claro que são 2 séculos diferentes, porque é o 20 e o 21, mas parece que estão a 200 anos de distância. Mas há um lado péssimo, quer dizer, tu deixares o teu filho sozinho em casa. Eu tive sorte que a minha mãe estava, a partir de 87, quando a fábrica fechou, onde a minha mãe trabalhava, a minha mãe esteve sempre em casa. Fechou porquê a fábrica na altura? Porque nunca recuperou do PREC. Nunca recuperou do caos que foi o PREC. E em 86, 87 fechou. Mas havia algo... Sentia-se muito no teu bairro esse ambiente político? Não, porque como eram todos, repara, o meu bairro devia ser 50% PCP ou mais. Portanto, não havia tensão política porque não havia outro lado. Claro. Mas sentia-se... repara, quando eu nasci, meus 2 pais estavam desempregados. Estamos a falar de 79. Depois a fábrica da minha mãe nunca recuperou e muitas outras fábricas não recuperaram. Uma das razões pelas quais agora não, mas ao início as pessoas perguntavam: mas Henrique, porque não és de esquerda? Tens todas as condições sociológicas para ser de esquerda e não sei o quê. Isso é uma visão muito determinista do que é o ser humano. E uma das razões por qual eu não podia ser de esquerda é que eu cresci com a minha mãe a dizer e bem que os sindicatos e o PCP destruíram a fábrica onde ela trabalhava. E a do meu pai também. E a minha mãe aderiu à extrema-esquerda e ao sindicato. O meu pai nunca foi nessa. Acabaria por ser empresário. E nunca te sentiste influenciado nesse ambiente? Repara, há uma coisa muito boa no ambiente do PCP, que era a criação do bairro. As associações de moradores, o rancho folclórico, que eram tudo emanações da fábrica. O sentido de comunidade. O sentido de comunidade. As pessoas na fábrica criavam esse ambiente de corpo, através do sindicato ou da comissão de trabalhadores, e depois isso ia para o bairro. Ganhavam mais força em conjunto. Claro. E esse é o lado bom que se perdeu. Hoje em dia as pessoas são átomos separados e não têm um sentido de corpo, um sentido de comunidade. E por isso estão a ser arregimentados por outra força política que se chama Chega. É uma coisa muito, muito reveladora do tempo que estamos a viver. Eu conheço pessoas que são filhas de PCPs velha guarda, a tropa de choque do PCP, aqueles operários que foram apertar com os senhores doutores da Assembleia da República, que hoje em dia votam Chega. Porque o sentimento está cá, não é? Faltava se calhar alguma representação, é isso? As pessoas sentem-se, nesta pobreza suburbana, as pessoas sentem-se sozinhas. A família é muito curta. Repara, se a minha mãe quisesse trabalhar, se quisesse ir a algum lado, tinha a avó, a tia, as tias, tinha 3 ou 4 tias, 3 ou 4 vizinhas. Era uma aldeia. Há aquela história que é preciso uma aldeia para criar um filho. E eu tive essa aldeia. Hoje em dia isso não existe. E depois não tem sindicato, não tem comissão de trabalhadores, porque eu acho que Portugal, eu acho que hoje em dia Portugal está a ser apertado por 2 forças que são negativas. Um é o socialismo político e o interno, e outro é um capitalismo que se tornou adversário dos mais pobres. O capitalismo internacional. Porque quando tu tiraste, eu sempre fui adepto do capitalismo, mas no sentido, tu tens de ter as fábricas, claro. Tens de ter as empresas que criem um efeito de cascata de distribuição de riqueza para toda a gente. Isso durante a primeira metade, a segunda metade do século XX português, é isso.
repara, os meus pais vêm do Alentejo, de uma pobreza que até para mim é inconcebível. Eu tentei mostrar isso no Alentejo Prometido, o meu livro anterior. A pobreza em que os meus pais viviam nos anos 50 no Alentejo é uma pobreza que hoje em dia, eu para explicar a alguém só tenho que recorrer a um imaginário apocalíptico daqueles filmes tipo Walking Dead. Eles vêm para a grande Lisboa, trabalham em fábricas, começam a ter um rendimento visível, remotamente europeu, conseguem que os filhos estudem, e isso está sempre ancorado na chamada Cintura Industrial de Lisboa. Tinha fábricas, e tu na fábrica tu empregas o engenheiro, empregas os doutores, para usar a linguagem do povo, mas empregas toda uma cadeia de pessoas que está ali, que são técnicos, são mecânicos, que são pessoas por uma série, vou chamar de libertários, que acham que o mérito é sempre possível. Eu acho que não, porque há pessoas que nascem tão pobres que não vão conseguir estudar, porque não saem do ciclo. Vão ter sempre no caminho uma pedra que não vão conseguir mudar. E nós temos que ter a percepção que nem toda a gente vai conseguir tirar um PhD em programação informática. E que temos que ter na economia empregos no meio. Porque hoje em dia, nas grandes cidades europeias, e Lisboa não é diferente, tens empregos ou muito humildes, são as pessoas que limpam a escada e etc. Ou depois tens os empregos para quem já fez estudos superiores. No meio, há toda uma cadeia de produção. Por exemplo, uma das coisas que me salvou intelectualmente foi o VHS, o vídeo. Cheguei a ter 500 cassetes VHS. Eu, quando aquilo avariava, eu ia lá ao senhor, quando eu morava na Póvoa, o senhor Carrapato, ele tinha 3 ou 4 pessoas que trabalhavam para ele, que estavam a consertar. Ou seja, esse tipo de emprego desapareceu. Hoje provavelmente seria feito por imigrantes. É que nem sequer existe. Eu acho que hoje em dia... Não existe porque o VHS também... sim, mas já não se arranja nada. Hoje em dia compra-se tudo novo. Exatamente. E eu espero que uma das coisas positivas que resultem das crises que estamos a viver, a pandemia e a guerra, é que voltes a pensar que na Europa é preciso termos uma economia que olhe para toda a gente. Tu trouxeste uma outra fotografia e essa fotografia também é muito reveladora desses tempos que falavas. É um encontro entre o teu pai e o teu tio. Sim, um dos meus tios. Um dos teus tios. Este é o dia do casamento do meu pai. Fala-nos um bocadinho dessa fotografia. É um encontro entre dois países, não é? É exatamente. Isto é o dia do casamento do meu pai, ou seja, janeiro de 78. O meu pai que emigrou para Lisboa tem já um aspecto urbano, polido, o fato está bem cortado, etc. E o meu tio Maurício, foi o primeiro a morrer, infelizmente, foi um dos 2 irmãos que ficou no Alentejo. Os bigodes são claramente diferentes. Exatamente. O do teu pai bem aparado, sim, o do teu tio Maurício. O meu tio Maurício e o meu tio António foram aqueles que ficaram no Alentejo com os meus avós. Não, meus avós vieram com os mais novos. Eles ficaram sozinhos no Alentejo, porque já tinham feito a tropa, já eram casados, já tinham lá a sua vida. E é um país dual, um país que veio para a cidade e o país ficou no campo. E achas que esse país ainda subsiste? Acho que sim. Eu acho que nós não ultrapassámos isto. Nós temos bolsas urbanas onde se vive bem, onde somos claramente um país europeu, mas nós não temos, continuamos a ter bolsas de pobreza, quer no campo, quer nas cinturas suburbanas das cidades, que não conseguimos vencer, não conseguimos penetrar. Estamos a falhar na criação de riqueza, ou seja, a economia que estamos a produzir este século não está a ajudar essas pessoas, e estamos a falhar, a meu ver, é na educação. Quer dizer, os sistemas escolares que temos não funcionam. A meu ver, quer esquerda, quer direita, falham na abordagem daquilo que é necessário fazer para educar, para fazer que... Fala-se muito da escola como o tal elevador social. Quer esquerda, quer direita estão erradas. A esquerda não quer mudar a escola pública tal como existe. Acha que a escola pública tem que ser este monstro burocrático, onde cada escola de cada bairro é um tentáculo burocrático do Ministério.
não percebe que se pode dar autonomia. A escola pode continuar a ser pública, mas pode ser autónoma. Não tem que ser um escravo do Ministério. E a direita só pensa nas suas escolas privadas. E eu acho que é possível encontrarmos, a meio caminho, outra solução. Eu não percebo, falando, tirar um miúdo da pobreza através da escola. É fácil chegares às escolas dos bairros pobres e identificar os miúdos ou miúdas que são brilhantes. É fácil. E era, pois, é fácil criar um sistema de bolsas para esses miúdos, chegares aos pais. Olha, o seu filho é brilhante e temos aqui um sistema de bolsas público ou privado, não sei, e vamos colocá-lo no Colégio Moderno, no São João de Brito. É relativamente fácil. E essa é a única maneira. Nós temos, tu para conseguires tirar miúdos brilhantes do ambiente da pobreza, tu tens que os retirar de lá. Mas isto não é um pouco utópico, não é difícil fazer isso? Eu acho que não. Quer dizer, qual é a diferença? Quando tu olhas para uma região, por exemplo, o Douro, onde a pobreza é bastante, o Alentejo também, acreditar que é possível tirar de lá crianças... Mas repara, quando se fala de futebol já é possível. Quando se fala... vês sempre essa história dos miúdos de futebol. São casos esporádicos. Não, mas são muitos casos. É um miúdo que tem muito sangue para jogar a bola, que sai ao pé dos pais e vai estar para uma academia do Sporting e do Benfica. Olha, dou-te exemplo. Quando eu estava na escola, já não no meu bairro onde eu nasci, mas em Odivelas, na Póvoa de Santo Adrião, eu era o guarda-redes da escola. E na altura era o nosso setor de educação física, é o Arnaldo Teixeira, que é o adjunto do Rio Vitória, chegou a treinar o Benfica. Havia outro setor lá, que era o treinador dos iniciados do Benfica, que era o meu mister da escola. Eu sabia que isto ia parar no Benfica. E ele disse, olha, tu és bom guarda-redes, não queres ir treinar ao Benfica? Ele até foi falar com a minha mãe. Olha, o seu filho tem jeito, a minha mãe não foi na conversa, a minha mãe queria que eu estudasse. Mas repara, como é que no futebol existe este lastro cultural para... Está aqui um gaiato que tem jeito para jogar a bola. Aciona-se todo um mecanismo, até cultural. Vamos buscar este miúdo para pô-lo no Benfica. Porque é que não se consegue fazer isto quando o miúdo tem jeito para escrever, quando é bom a matemática? Algum desse trabalho já é feito por associações, em apoio com a Igreja? Não é o suficiente. Claro que o Estado podia ter um papel mais... Repare, esquece os privados. Vamos só olhar para as escolas públicas. Era muito fácil pegares um miúdo de um bairro complicado e pô-lo numa escola pública aqui em Lisboa, no Pedro Nunes. Mas quantos miúdos há num bairro complicado, Henrique? São vários? São vários, mas tu chegas, se tu fores falar com os professores dessa escola complicada, eles sabem identificar-te quem é que logo à cabeça dão-te logo 10, 20 nomes de miúdos que podiam prosperar academicamente se fossem para outro sítio. Tu achas que o país se perdeu, de certa forma, nessa questão da educação, sobretudo, ou há outros fatores que persistem em não ser resolvidos? Eu acho que temos vários bloqueios. Uma delas é a educação. Outra, eu acho que tem a ver com... E acho que não estamos sozinhos, é uma questão civilizacional. É o conceito de família. Repara, o nosso maior problema hoje em dia é que somos um país envelhecido. Não temos crianças, não temos jovens. E isso tem a ver com um certo colapso da família. Isso tem a ver com, a meu ver, a revisão do papel do pai. Não sei se queremos dizer para aí. Porque acho que os homens, fala-se muito da masculinidade tóxica, e eu acho que isso é uma péssima conversa, porque não podes dizer que o homem, que o rapaz é tóxico por inerência. Eu acho que é preciso rever o papel do pai, da paternidade. A maior revolução cultural do século XX, e aí foi feita pelas mulheres portuguesas, foi da mãe. A mãe sai de casa e vai trabalhar. E eu acho que os homens portugueses são particularmente atrasados nesse ponto, não acompanharam. Ou seja, não acompanharam a ideia de que tem que partilhar o trabalho doméstico com as mulheres. Isso cria um problema dramático, que é nós não estamos a formar famílias
e não estamos a criar, não estamos a ter bebés, não estamos a renovar demograficamente, porque das duas ou mais, as pessoas nem sequer se casam, ou quando se casam tem só e há um divórcio quase instantâneo. E isso está a criar esta sociedade onde as pessoas estão cada vez mais sozinhas. Ou porque o país não dá condições às gerações mais novas para constituírem família. Também. Mas é isso que falámos de há pouco. Veja-se a crise em que vivemos neste momento. A crise da habitação. Da inflação. Hoje em dia, repare, eu quando vim para Lisboa e eu nunca quis comprar casa, por uma série de razões. A ideia de ter uma dívida tão grande aos 20 anos, aos 20 tal anos, parecia-me e parece-me um absurdo. Restava-me alugar casa, e alugar casa em Lisboa era extremamente difícil, porque a velha lei das rendas destruiu o mercado de arrendamento. E quando lá consegui arranjar casas, quando se fez a mudança da lei das rendas, eu finalmente pensei, olha, finalmente vamos ter um mercado de arrendamento. Com a Assunção Cristas. Vamos ter finalmente um mercado de arrendamento normal, de um país normal, europeu. Ninguém estava à espera, eu pelo menos não estava, de que, por uma série de fatores, Lisboa se transformasse numa espécie de retiro turístico para... Não estava à espera que aquele regime de isenção fiscal que é dado a estrangeiros transformasse Lisboa num recinto só para estrangeiros e onde os portugueses têm muita dificuldade em entrar. E não é só Lisboa. Mas também mas não achas, como a atual Ministra da Habitação, que todos têm direito a viver no centro de Lisboa? Não, eu não acho isso. Eu acho que é muito difícil, eu acho que não é normal para, imagina, um casal que ganhe bem para o nível de vida português. Eu acho que algo está errado quando um casal que, até para as finanças portuguesas, é tratado como um rico, não consiga comprar uma casa na sua cidade. Acho que há algo que está radicalmente errado quando estamos a viver nesse contexto. Sim, mas o conceito de rico e de classe média também tem vindo a ser muito alterado. Sim, nomeadamente por este governo. O que é classe média hoje? O Estado acha que a minha mulher somos ricos e somos taxados como se fôssemos milionário. O que explica porque é que tanta gente da minha geração e abaixo da minha geração imigra, porque tu imigras para a República Checa ou para a Irlanda e de 2.000 euros ficas com 1.500 ou 1.700 e aqui ficas com 1.000 e não há volta a dar. Enquanto isso for assim... E com 1.000 se calhar és classe média. E com 1.000 és tratado como classe média em Portugal, exatamente. Henrique, vamos avançar e queria pedir-te, nesta parte do podcast, que escolhesses uma desilusão e uma inspiração. Se eu te pedisse que escolhesses, é difícil, eu sei, uma desilusão com o país, com o mundo, com a tua vida, que desilusão escolherias? Eu escolheria um tipo de intelectual português. Foi uma desilusão. Uma pessoa em concreto, que é o Vasco Polivalente, foi uma desilusão estudá-lo, e ele simboliza um tipo de intelectual muito lisboeta, muito cínico e muito snob em relação ao país. É um tipo de atitude que cria uma distância emocional entre as elites e o país real, que torna difícil debatermos a sério o país. E é um tipo de intelectual muito lisboeta, lá está, muito desapegado do país, que desconhece por completo o país. O Miguel Sousa Tavares disse uma vez que o Vasco Polivalente só conhecia 2 países, Oxford e o Gambrinus. É uma caricatura, mas é uma caricatura certeira. No fundo é quem olha para o país sem os pés na terra. Sem os pés na terra e com uma pose snob de que é melhor do que o país. E isso cria depois uma profecia que
concretiza a si mesmo. Se tu estás sempre a dizer que o país não vale nada, não te vais esforçar. Aquela pose do Independente, do Vasco Polivalente, a dizer que o país não melhorava, torna-se tão ridículo. E tão mas isso também não é um país muito de nicho, um país muito só para alguns, não é um país mainstream, não é um país que preocupe ou que a maioria esteja atenta a esse país do Independente. Era muito, o Independente concorria com o Expresso e repare... Não é o olhar da bolha para a bolha? Não é bolha, porque esse tipo intelectual definiu o olhar da elite sobre o seu próprio país. Não é de nicho. Eu sinto que naquela geração, eu fiz um ensaio há uns anos, um retrato do Vasco Polivalente, aquela geração olha para o país daquela maneira desapegada, com aquela patina permanente de cinismo, como se os portugueses fossem uma coisa longínqua, e ele, Vasco Polivalente, é uma coisa mais elevada, distante disto. Henrique, trazes uma t-shirt, para quem nos está a ouvir, é uma t-shirt com... se há desilusão, há o encanto. É isso, trazes uma t-shirt do Nick Cave, exato, que diz: acredita em Deus, mas não num Deus intervencionista. I don't believe in an interventionist God. Portanto, esse lado católico que não falámos muito aqui, mas não sei se daí posso partir para a tua inspiração. Podes, porque eu acho que temos a esperança, sobretudo quando tens filhos pequenos, como eu ainda tenho, é um dever. E eu tenho sempre esperança, apesar de cultivar muito um certo realismo, às vezes muito áspero naquilo que escrevo, porque eu acho que é preciso ser áspero às vezes e não sairmos dos factos. Temos de ter sempre esperança nas coisas e volto àquilo que disse logo no início. Uma das vantagens de ter nascido tão pobre como eu e ter estudado História é perceber que nós já passamos por tanta coisa má, ainda aqui estamos, e por tantas coisas, e muitas vezes há uma lei da história que é o dos cisnes negros. E os cisnes negros podem ser também bons. Nós, quando começámos a crescer nos anos 60, ninguém estava à espera daquele crescimento, muito menos o Salazar. O Salazar não queria aquele crescimento, e as coisas boas foram acontecendo, e acho que inevitavelmente Portugal vai ter que conhecer um período mais positivo do que este. Tens de ter essa esperança. Tu disseste numa entrevista há uns tempos que gostavas de ser odiado, ou que ias... Não, isso não. Ou que te preparaste na vida para ser odiado. A frase é mais ou menos esta. A ideia aí, acho que foi no contexto de um texto prometido. Eu acho que quando tens um trabalho de intelectual, de ser escritor, tu tens que olhar para a realidade de uma maneira crua, fria e cortante. Eu não escrevo para ser amado, ou ser gostado, ou ser laicado. Eu escrevo para dizer aquilo que acho que é verdade. E eu sei que isso vai sempre provocar reações adversas em muita gente. E voltando à pobreza, hoje em dia, o ter nascido muito pobre é, sobretudo, lá está, uma ferramenta analítica que permite ver as coisas com uma certa distância. Quando hoje em dia as pessoas dizem que estamos a atravessar por uma crise forte, é verdade, mas eu relembro que a crise dos anos 80 foi muito pior do que esta. A crise, quando eu nasci, meus pais estavam desempregados os dois, havia fome na Península de Setúbal, como hoje em dia não é possível pensarmos nisso. Portanto, permitiu-me ver, por exemplo, a pandemia com uma distância, a meu ver, correta, porque uma das coisas dramáticas que os confinamentos provocaram foi provocar pobreza onde a pobreza já existia, e tu tens provocou alcoolismo onde ele já existia, mais pobreza onde ele já existia. Portanto, é uma ferramenta analítica que permite-me ver a realidade de maneira fria. E vamos passar dessa pobreza tão descrita aqui por ti para o Império de Samuel Lúria. Sim. A música, é uma música que tu escolheste para este programa. É uma música que me diz muito.
por ser o Samuel Uri é evangélico, eu sou católico, a música é muito cristã, e tem esse lado que olha para cima, não é? Para a fé, para Deus e para a esperança que Ele dá para atravessar as coisas mesmo quando elas estão difíceis. Conta a história de alguém que vem da periferia para a cidade e os choques que isso provocam nas outras pessoas e em ti, e por isso escolhi esta música. Acho que é bem representativa da minha geração. Obrigado, Henrique, por teres vindo ao Geração 70. Este podcast teve sonoplastia de João Martins e João Ribeiro, produção de Mariana Oca, fotografia de Nuno Fox, edição vídeo de Carlos Paes e Ana Isabel Pinto, grafismo de Paulo Alves e coordenação de Joana Beleza. Eu sou o Bernardo Ferrão. Não perca o próximo episódio. O caminho é estreito demais para o meu ego, mas para me tornar numa criança eu tenho que ser sério. Não é a estrada que se alarga, sou eu que me apequeno. A passo de bebê eu vou marchar pelo império. Ser imperialista é coisa tida do passado, para me mostrar tão certamente errado tenho que ser sério. Ao queimarem a bandeira eles seguram o facho, com orgulho inflamado eu vou marchar pelo império. Quero, eu não faço. Estava a brincar com a verdade, eu tenho que ser sério. A mão à palmatória e à geada, ter coração quente. Se estrada congelada eu vou marchar pelo império. Mais da eternidade que do amanhã, mas para um futuro risonho eu tenho que ser sério. Pedir a mão para não perder o pé e saber pedir perdão. Com carga aliviada eu vou marchar pelo império.